João capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura desse texto, permita-me algumas considerações iniciais. Os estudiosos quase que unanimemente afirmam que o Evangelho de João é a obra literária mais importante do mundo. E eu penso que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este Evangelho foi escrito quando os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este Evangelho foi escrito quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este Evangelho foi escrito para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que Roma conquistou o mundo politicamente, mas não filosoficamente. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo, ou seja, para os gregos a matéria que você toca, tange, era essencialmente má. O espírito intangível, imaterial, espiritual, essencialmente bom. Sendo assim, os gregos negavam a doutrina da criação, negavam a doutrina da encarnação, negavam a doutrina da ressurreição. Na cabeça dos gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século. E João escreve este Evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui neste Evangelho, mormente na introdução, João abre as cortinas da eternidade. João acende as luzes no palco da história e João apresenta-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre, portanto, as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de começo. Porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. E vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem que o verbo ser aí não está
não está no presente, mas está no pretérito. Não no pretérito perfeito, mas no pretérito imperfeito. Ele não diz, no princípio foi o verbo. Ele diz, no princípio era o verbo. E o que significa isso? Significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, ele pré-existe ao princípio, ao começo, à criação, à história. Se o verbo já existia antes de tudo começar, então significa que ele é Deus. E como eternidade significa que ele é eterno, e como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é Deus. Poucas vezes um escritor consegue provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. Ora, se o verbo é eterno, necessariamente ele é Deus, porque só Deus é eterno. Mas o texto diz que o verbo não apenas era no princípio, mas o verbo estava com Deus. E a expressão aqui significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, então esse verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma natureza, do ser de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João conclui dizendo que esse verbo não era apenas eterno e pessoal, o verbo era Deus, não apenas superior aos anjos, não apenas inferior a Deus, ele era da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, seria um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então seria um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque só ele pode afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então João abre o Evangelho dizendo que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal, que o verbo é divino. Mas no verso 2 somos informados que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o verbo, o nosso glorioso Redentor, estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 é claro: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, esse versículo é espantoso, é revolucionário, e põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias e teorias tão populares em nossos dias. Por exemplo, esse versículo joga por terra a teoria grega de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna, eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse versículo reprova a teoria da geração espontânea, a teoria de que o mundo surgiu espontaneamente, de que o mundo veio à existência de motu próprio, perdoe-me da expressão, de que o mundo pariu a si mesmo. Não, o mundo foi chamado à existência. As coisas que não existiam foram chamadas a existir pela palavra onipotente do verbo. Terceiro, esse versículo põe por terra a teoria do Big Bang, a teoria de que o mundo surgiu por uma mega explosão cósmica casual. Eu acho que seria mais fácil acreditar que, se jogássemos 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, tão complexo,
com leis tão cirúrgicas, com movimentos tão harmônicos? Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo. Por que é que nós estamos no planeta Terra? Será que foi uma explosão casual que nos deixou aqui? E a resposta é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Porque se estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua, o nosso satélite, em sua órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, esse versículo põe por terra a chamada teoria da evolução. Vocês sabem que em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. Esgota-se a primeira edição no dia do lançamento. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo, portanto, não é matéria de fé. Criacionismo não é matéria de religião. Criacionismo é matéria de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Isso é fé. Bom, portanto, penso que não tem nada mais importante para uma igreja cristã, para uma igreja evangélica, do que parar e refletir quão grande é o nosso glorioso Redentor. Quão majestoso Ele é, quão grandioso Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Quando o profeta Isaías escrevia sobre a majestade de Deus, e ele está falando de um texto messiânico, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico um dia, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para as grandes potências econômicas e militares da terra, para todas as nações, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo: por mais ilustrado que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua capacidade, qual é o tamanho exato do universo? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele confessa eu não sei, ele não está confessando a ignorância absoluta. Porque na verdade nenhum homem sabe exatamente qual é o tamanho exato do universo. Isso é uma matéria em aberto e em estudo. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas o que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo.
E eu tenho que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui e eu sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem, pergunte. Se ele for honesto, você vai responder: eu não sei. Mas o que eles já sabem é que há mais estrelas no universo que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa e bote numa tábua de vidro, e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas as estrelas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Meus amados, até bem pouco tempo nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. Hoje nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. Hoje nós estamos pasmos com a nanotecnologia. É com o fato de nós podermos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. O que nós estamos pasmos hoje é que se nós formos ao nosso quintal e colhermos uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é tão complexa ou mais complexa do que a cidade de São Paulo. O que nos espanta hoje, como diz o Dr. John Wilson, catedrático de Harvard na área de oftalmologia, você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. O que nos deixa espantados é o que Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, descobriu no século passado, que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que nós temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células, nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Lowe mais tarde afirmou que código de vida não se origina espontaneamente, código de vida não se origina de uma explosão, código de vida não se origina de evolução de milhões e milhões de anos, código de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas João nos leva para o verso 4 e nos deixa boquiabertos de novo, quando diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso significa que tudo que tem vida, anjos, homens, animais voláteis, animais terrestres, animais aquáticos, tudo recebeu vida dele. Então alguém pergunta: mas então quem criou Deus? Resposta: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Mas então alguém pergunta: então quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova de que Jesus existe, porque a Bíblia diz que nele nos movemos, nele nós existimos, porque tudo vem dele, a nossa vida, a nossa respiração e tudo mais. Se você está respirando agora, é porque ele existe. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele é o doador e o mantenedor da vida.
Mas João vai nos dizer que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é magnífico. Sabe por quê? Porque não tem páreo para Jesus. Ninguém intimida Jesus. Ninguém ameaça Jesus. Ninguém coloca Jesus contra a parede. Eu não sei se vocês têm percebido, mas nos últimos carnavais aqui no Brasil, algumas escolas de samba têm tentado ridicularizar Jesus, têm feito apologia ao diabo. E numa das cenas que aconteceram nas ruas de São Paulo, foi o diabo arrastando Jesus pelos cabelos, rua fora. Sabe o que é que eu penso, pastor, numa cena dessa? É o Salmo 2. Lá de cima Jesus olha essa cena e ri da tolice humana, da insensatez humana, porque Ele é o soberano Senhor do universo. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele é quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem pega o pobre necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Ele quem salva, Ele quem liberta, Ele quem cura, Ele quem restaura, Ele quem tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é imbatível, Ele é invencível, Ele é absolutamente soberano, e ninguém pode detê-lo, e ninguém pode destruí-lo. Louvado seja o seu nome. Ele é a luz. Nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, em qualquer lugar ou em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Quando Jesus chega, chega a cura, chega a libertação, chega a salvação, chega a redenção, porque Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Pois bem, disse a vocês no começo que João escreve este evangelho para provar uma tese. E qual é a tese? Jesus é verdadeiramente Deus. Até aqui no verso 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Jesus é Deus porque Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Segundo, Ele é Deus porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador e Ele é o doador da vida. Bom, se isso é verdade, e é, preciso dizer algo para vocês. Nenhum de vocês, nenhum de nós pode sair daqui neutro em relação a Jesus. E permita-me, pastor, propor um paradoxo. E o paradoxo é este: você não pode sair daqui neutro em relação a Jesus, porque você é escravo da sua liberdade. Isso é um paradoxo. E eu vou ilustrar o paradoxo. Você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pode pular da canoa e nadar até a margem. Você pode remar e ancorar a canoa num lugar seguro. Ou você pode continuar na canoa e fingir que não tem abismo pela frente e ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: é tomar uma decisão. Mas talvez você veja aqui hoje, foi convidado para estar aqui, está aqui, e você certamente é muito bem-vindo a esta casa, e você sempre estará muito bem-vindo a este lugar. Mas quem sabe você esteja cogitando aí no seu coração: eu vim para cá, mas eu não vou tomar decisão, eu não quero tomar decisão. Aliás, eu tenho raiva de quem decide. Aliás, eu estou indeciso. E eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Agora, com respeito a Jesus, é impossível, pois foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, encontraremos 3 decisões em relação a Jesus. A primeira decisão está nos versos 6 a 9, a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Quando João Batista chegou, depois de 400 anos que ninguém ouvia a palavra de Deus, tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus.
Então Lucas capítulo 3, verso 2 diz que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo e arrependimento para a remissão de pecados. E diz a Escritura que essas multidões da província da Judéia, essas multidões de Jerusalém, essas multidões das cercanias do Jordão, lá no deserto, chegam a uma conclusão. Qual foi a conclusão? Esse João Batista não é precursor do Messias, é coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. Sabe quantas pessoas pensaram isso? Segundo o texto de Lucas? Todas. Se João Batista fosse candidato a Messias, podem ter certeza, já que eu estou no ano eleitoral, todos os votos que entraram na urna foram dados a João Batista, nem um voto em branco, nem um voto nulo. E essas multidões recorrem a João Batista, fazendo-lhe uma pergunta perigosa e tentadora. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a sedução aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Muitos outros já tinham se levantado naquela região dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, perdoe-me da expressão, e dado com os burros na água. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia coçar a cabeça e falar assim: bom, quer saber, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno, nunca ninguém arrastou tanta gente para um deserto como eu. Se eu me declaro Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa não, ele foi categórico, ele disse: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de curvar-me e desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão é dar a Jesus toda a glória que ele merece. Então vejamos a segunda decisão, versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? O povo de Israel, o seu povo. E por que o seu povo não o recebeu? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é a coluna de nuvem. Jesus é a coluna de fogo. Jesus é o maná que caía do céu. Jesus é a água que brotava da rocha. Jesus é representado pelo tabernáculo. Jesus é representado pela arca da aliança. Jesus é representado pelo templo. Jesus é representado pelos sacrifícios. Jesus é representado pelas festas. Jesus é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. O verbo se fez carne, ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado o privilégio de levar caravanas a Israel todos os anos. Agora, em virtude das guerras, nós temos um período aí de recesso. Mas uma das cenas para mim mais dramáticas é ir ao local que eles consideram mais sagrado em Israel,
que é o Muro das Lamentações. O que restou da invasão do ano 70. E lá você chega e vê crianças, você vê adolescentes, você vê jovens, você vê velhos, você vê homens, você vê mulheres, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. A venda ainda está posta nos olhos. Sabe o que significa isso? Cuidado para que você, diante de tanto conhecimento e evidências, ainda rejeite a graça de Deus. Porque a Bíblia pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas agora vamos à terceira decisão. Versículos 12 e 13. É a aceitação de Jesus. E notem que como começa o versículo 12, ele começa com uma conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia. Mas, em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a pergunta é: todos quem? Todos quantos? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos governantes, todos governados, todos empresários, todos empregados, todos religiosos, todos não religiosos. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você recebe a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro, portanto, que nem todos então são filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, ou porque nasce numa família chamada cristão, ou porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. Ser filho de Deus significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Mas João não quer que ninguém saia daqui hoje confuso acerca do que significa ser filho de Deus. Então no versículo 13 ele explica. Primeiro, ele diz: os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Há um ditado popular no Brasil que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que nascer de novo. Às vezes, pelas minhas andanças pelo Brasil, eu escuto coisas tão engraçadas, e eu gosto de fazer perguntas, e às vezes eu pergunto assim: e aí, você já é filho de Deus? Escuta a seguinte resposta, pastor: mas é claro, eu sou filho do pastor da igreja. Já pensou? Que baita segurança para ser filho de Deus. E eu não sou filho de pastor não. Acho que deve ser coisa boa ser filho de pastor. Eu não sou. Mas ninguém é filho de Deus que é filho do pastor. Às vezes a resposta é mais teológica. E aí, você é filho de Deus? Escuta a seguinte resposta: mas é claro, eu sou calvinista desde o berço. Eu sou arminiano convicto. Bom, você pode ser calvinista ou arminiano, mas isso não faz de você filho de Deus. Para ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que ser nova criatura. João prossegue e diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que nenhum de nós tem competência para nos autodeclararmos filhos de Deus. Salvação não está na nossa mão. Salvação não está na mão da igreja. Salvação está na mão de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. E a condição que ele requer é: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pense comigo nessa cena. Nós moramos em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Trânsito maluco. Todo dia estresse no trânsito. Chega um feriado que está chegando aí. Aliás, é amanhã, né? Você vai sair com a sua família para um lugar lindo, bucólico, montanhas.
E ali tem um arvoredo bonito com as copas dançando ao sabor do vento. A grama verde, farfalhante, o regato de águas cristalinas rasgando as entranhas desse jardim grinaldado de flores, o passarinho a cantar, as borboletas esvoaçando pelo ar, multiplicando tantas cores e tantas belezas, e aquelas pétalas aveludadas exalando inebriante perfume, e aquela brisa tocando o seu rosto, e você inebriado com tanta beleza e com tantos perfumes, diz: você quer saber de uma coisa? Isso é tão maravilhoso. Hoje eu me declaro e me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. Ninguém se faz filho de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. Terceiro, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum ser humano tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem João, nem os anjos. Só o próprio Deus pode fazer este grande milagre na sua vida. A condição única que ele requer é esta: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, tendo João provado a sua tese, ele nos leva ao versículo final, versículo 14. E aqui está, meu querido pastor, conforme disse Atanásio lá no concílio de Nicéia em 325, que escreve depois sobre esse assunto, encarnação. Pasmem vocês, o livro está disponível em língua portuguesa, escrito no IV século. E Atanásio disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí no versículo 14? E o verbo se fez carne. Que verbo? E a resposta é o verbo eterno, pessoal, divino, o verbo que é Deus, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora diz Paulo em Filipenses 2,6, que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele a si mesmo se esvaziou. E foi se esvaziando, e foi se esvaziando, e foi se esvaziando, e foi se esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado e colocado num coxo de animal comer, mangiare, manjedora. Aquele bebê era o Criador do universo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, nem para sentir asco de nós. Ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e ele vai voltar pessoalmente para buscar a sua noiva. Mas ele não veio até nós cheio de justiça e juízo. Ele nos fulminaria. Ele nos fulminaria. Sabe por quê? A Bíblia diz que o melhor de nós são as nossas justiças. E aos olhos dele, as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Essa palavra é pesada, porque ela significa aquele preservativo que a mulher usa, aquele absorvente que a mulher usa, enrola num plástico e joga no lixo. Isso é o melhor de nós. E o pior de nós o que seria? Então baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. É por isso que ele veio cheio de graça. Louvado seja o Senhor. Nos apanhou sujos, contaminados, depravados,
condenados, mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos transformou, e Ele nos restaurou, e Ele nos fez membros da família de Deus, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E João conclui dizendo: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Notem vocês, quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra ele enfatizava um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, ele veio para revelar plenamente o Pai, porque ele era a própria expressão do ser de Deus, ele era o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele diz: quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provado que Jesus de fato é Deus. Mas eu não posso terminar, e eu peço permissão para dizer duas coisas na aplicação. Sabe o que me encanta? É que quando João vai para o restante da obra dele, ele segue a mesma toada para provar que Jesus é Deus pelas mesmas razões. Ele é Deus porque faz as mesmas obras de Deus, e Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer então? João vai selecionar no seu evangelho 7 milagres. E está relatado lá que se fosse registrado tudo numa linguagem hiperbólica, o mundo inteiro não caberia os livros. E por que ele relata 7 milagres? Porque 7 é o número da perfeição. Então, se ele faz as obras de Deus, ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma a água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele transforma e multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas em segundo lugar, ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. O que é que João vai fazer? Ele vai pegar o versículo 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés do Sinai. É o nome Javé, é o nome Iavé, ou Javé, Iavé, porque tanto J quanto I é a mesma letra no hebraico. De onde vem a palavra Jeová? Jeová, na verdade, é a composição de dois nomes de Deus. São as consoantes de Javé, com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E João vai selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6:35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8:12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10:9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10:11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Ele é Deus. Mas a segunda aplicação, e é muito rápida, e para mim é um mistério. Porque dessas 7 declarações, eu sou, uma Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, ele disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5:14, vós sois a luz do mundo. Agora notem, Jesus nunca disse para a igreja, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós nunca morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse para a igreja, vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse
mistério. Para explicá-lo, permitam-me duas perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é: sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? É porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Porque Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é: a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora entendamos: a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Cristo, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, sabe qual é o papel desta igreja, das igrejas aqui representadas? É sairmos pelas ruas de São Paulo, pelas avenidas, pelas praças, pelas universidades, pelos hospitais, pelas escolas, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, porque só Ele é digno de honra, glória e louvor, hoje e eternamente. Amém. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 12. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 14. Êxodo 12, de 1 a 14. Está escrito: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora,
porque quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Meus amados, o tema que eu gostaria de tratar nesta noite é morte ou libertação. Morte ou libertação. Deus havia dito a Abraão, o tronco da nação de Israel, que a sua descendência seria numerosa, mas seria escrava em terra estrangeira. E essa escravidão durou 400 anos. Uma escravidão amarga e difícil. O povo israelita se multiplicou no Egito, a ponto de preocupar o faraó da época, que tentou conter o crescimento do povo. E o primeiro expediente que ele tomou foi dar uma ordem às líderes das parteiras hebreias para fiscalizarem o fato de que, se nascesse um bebê do sexo masculino, ele deveria morrer. E aqui encontramos um exemplo de desobediência civil. As parteiras não obedeceram a um mandato do faraó do Egito, por entenderem que, se obedecesse a uma ordem de uma autoridade humana, estariam desobedecendo a ordem da autoridade divina. E Deus elogiou as parteiras por essa atitude. Descoberto o plano, Faraó partiu para uma outra alternativa. Agora não ordena parteiras hebreias, agora ordena aos próprios egípcios para fiscalizarem, no sentido de que, nascendo um bebê do sexo masculino, deveria ser lançado no Nilo, infestado de crocodilos, sentenciando-os à morte. E mesmo assim o povo de Deus continuou crescendo e fortalecendo. Então diz a Bíblia que, debaixo do rigor, do trabalho forçado e do chicote, o povo clama a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, que Deus viu a aflição do povo, e que Deus agiu para libertar o povo. Então Deus convoca Moisés, já com 80 anos, com a pele tostada pelo sol, com as mãos calejadas de tanger um cajado de pastor, vivendo 40 anos da sua vida, talvez com seus sonhos já mortos no coração, no que concerne a ser o instrumento da libertação do seu povo. E Deus o chama de uma maneira tão extraordinária e o ordena ir ao Egito, com uma ordem expressa a Faraó: deixa o meu povo ir. Faraó, entretanto, endureceu o seu coração. E então, tudo isso fazia parte de um plano maior de Deus, conforme o verso 12, que nós lemos, quando está escrito: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Se Faraó tivesse concedido já de pronto a saída do povo israelita, a história poderia pensar que era uma concessão dos deuses egípcios ao Deus de Israel. O Egito era um território de muitos deuses. Havia no panteão egípcio, segundo alguns estudiosos, mais de 82 divindades diferentes. E então Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó já tem o coração endurecido, e Deus então está dizendo para ele: então fica como você está. E tudo isso tem um propósito, para que as divindades do Egito fossem desbancadas, e Deus exercesse juízo sobre esses deuses, que deuses não são. E então Deus envia as 10 pragas. Cada uma dessas pragas era uma série de divindades que eram desbancadas do panteão egípcio. A água é transformada em sangue, a primeira praga. Depois vem a praga das rãs, depois a praga dos piolhos, depois as moscas,
depois a peste dos animais, depois vem as úlceras, depois a chuva de pedra, depois os gafanhotos, depois as trevas, e agora se prepara para a última praga. Era o golpe fatal. Então Deus ordena que o seu povo pudesse se preparar para a noite da saída. Agora Faraó não poderia mais resistir, e Deus sentencia de morte todos os primogênitos do Egito, quer de homens, quer de animais. E ao mesmo tempo, Deus providencia uma forma de proteger os primogênitos de Israel. Não que os israelitas fossem melhores do que os egípcios, não que os israelitas não merecessem morrer como morreram os egípcios, não porque os israelitas tinham créditos diante de Deus para poupá-los da sentença da morte. Não se trata disto. Quando o anjo, chamado aqui da destruição, passa por toda a terra do Egito, ele aplicaria o juízo da morte em todas as casas, sem exceção. Porém, Deus estabelece que nas casas dos israelitas houvesse um sinal que haveria de distingui-los dos egípcios, que era o sangue aplicado no batente das portas. E diz a Bíblia que quando o anjo da destruição passasse, aplicando a morte em todas as casas, sem exceção, olhando para o sangue aplicado no batente das portas, passava por cima, aí ali não aplicava o juízo. Mas por que não aplicaria ali o juízo? Porque ali o juízo já havia sido aplicado. Ali um inocente já havia morrido para que os culpados não morressem. E desta maneira Deus nos ensina a gloriosa verdade da substituição. Você e eu estamos aqui nesta noite, pela graça, perdoados por Deus, porque um inocente morreu em nosso lugar. Então a morte já não mais nos atinge, a condenação já não mais chega a nós, porque um inocente morreu em nosso lugar. E então em nós Deus já aplicou o juízo, não em nós, mas no seu próprio Filho, e estamos aqui hoje libertos, salvos pela graça, para adorarmos ao Deus vivo. Era um novo começo para o povo de Deus, começo de uma nova vida, o fim da escravidão. E então haveria de ter ali um projeto redentor para cada família. E eu chamo a sua atenção que a redenção da família está no centro do projeto de Deus. O projeto de Deus é este: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E então eu gostaria de mostrar no texto aqui esse projeto de que a família está no centro do projeto salvador de Deus. Primeiro, olhando o verso 3, a família unida: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus tem provisão salvadora para cada família. Não importa como é a sua família, quais são as características da sua família, quão complexa ou complicada é a sua família, quão problemática é a sua família, o projeto de Deus é salvação para a sua família. Veja você, versículo 7, a família devia estar debaixo do sangue, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ou seja, todas as casas que comessem a Páscoa deveriam estar debaixo do sangue. A sua família, a minha família, a nossa família precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. É a única proteção que temos. Terceiro, confira comigo o versículo 8.
A família não está apenas debaixo do sangue, a família precisa se alimentar do cordeiro. Verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Daqui a pouquinho nós vamos nos assentar à mesa do Senhor e vamos nos alimentar do Cordeiro de Deus. Ele disse: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Nós nos alimentaremos dele, porque ele não apenas morreu por nós, ele é o nosso sustento e o nosso sustentador. Vivemos nele pela fé. Mas em quarto lugar, versículo 14, confira comigo. Esta realidade espiritual deveria ser celebrada nas gerações. Este dia, verso 14, este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E sabe quantos anos esta festa foi celebrada? Ininterruptamente. 1500 anos. Se nós somos Brasil, temos pouco mais de 500 anos, multiplica por 3 a idade que tem o Brasil de descoberta. Foi o tempo da Páscoa até Jesus chegar e fazer a grande transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor. Hoje não celebramos mais Páscoa, hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Hoje não se mata mais um cordeiro, hoje não se passa mais sangue nas portas, hoje não se come mais pão sem fermento, hoje não se come mais ervas amargas, porque tudo isso apontava para a cruz, e Cristo morreu na cruz como nosso cordeiro pascal. Mas, amados irmãos, finalmente, notem comigo os versos 26 e 27. Está escrito: quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim o fizeram. Irmãos, aqui tem um compromisso que os pais precisam passar para os seus filhos estas informações. Os filhos vão de perguntar: que festa é essa? Que rito é este? Que ritual é este? O que é que significa? E talvez um dos grandes problemas da igreja protestante, da igreja fruto da reforma, tem sido este, no mundo afora, que em tantos lugares não se teve o zelo devido, o compromisso necessário para se passar o bastão da fé para as futuras gerações. Esse povo assume aqui o compromisso de que nenhuma geração ficaria esquecida desta verdade gloriosa, que a nossa salvação passou pela morte do Cordeiro de Deus, é a cruz. Isso precisamos comunicar aos nossos filhos, aos nossos netos. Mas notem duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, a salvação da família requeria a diligência dos pais. Pensem comigo na seguinte possibilidade: imagine que Deus deu a ordem, nenhuma família vai ficar fora do alcance do sangue. Toda casa onde tem um israelita, onde tem uma família israelita, tem que ficar debaixo do sangue, senão o primogênito morre. Imagine o pai pensando: mas isso aí Deus falou, mas não deve ser bem assim não. Deus falou, mas eu não acredito. Deus falou, mas isso não deve acontecer nada. E aí deixasse o primogênito dele fora de casa, fora do alcance do sangue. Pensem comigo o esforço que cada pai, que cada mãe teve de trazer o seu primogênito para dentro de casa, porque naquela noite Deus haveria de aplicar juízo em toda a terra. A minha palavra é para você, pai, é para você, mãe: não descanse o seu coração até ver os seus filhos debaixo do sangue protetor do Senhor Jesus Cristo.
Não há segurança para eles, a não ser que estejam debaixo do sangue. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: a salvação da família exigia confiança na palavra de Deus. Imagine que um israelita dissesse assim: bom, Deus mandou botar aqui na frente da porta, mas eu não vou botar na frente não, porque já pensou botar sangue na frente da porta? Vai ficar ruim. Eu vou botar lá atrás, para ninguém ver. Deus mandou botar do lado de fora, eu vou botar do lado de dentro. Aqui quem faz sou eu, quem manda a sua casa é minha, eu faço o que eu quiser. Irmãos amados, a salvação de Deus só é alcançada quando nós obedecemos o que Deus manda na sua palavra. Deus não se adequa à nossa vontade, ao nosso querer, ao nosso alvitre. Deus requer que Ele seja obedecido naquilo que Ele estabeleceu para sermos salvos. Requer obediência. Mas agora, vamos ao centro dessa mensagem. Deus salva o seu povo através do cordeiro substituto. Os israelitas não foram salvos naquela noite porque eram melhores, porque eram mais virtuosos, porque tinham maior mérito, porque eram mais obedientes aos pais do que os filhos egípcios eram obedientes aos pais egípcios, ou porque eram mais religiosos. O que os distinguiu não foram essas características pessoais, sociais, morais, nem mesmo religiosas. O que trouxe para eles segurança e salvação foi o fato de eles terem crido na palavra de Deus e obedecido às orientações de Deus para que cada família imolasse um cordeiro e que o sangue fosse colocado no batente das portas e que o cordeiro fosse ali comido pela família, assado com ervas amargas e pão sem fermento. E quando o anjo do Senhor passou distribuindo destruição na terra do Egito, diz a Bíblia que vendo o sangue passava por cima. E esse é o significado da palavra Páscoa em inglês, Passover, passar por cima. Mas por que ele passava por cima? Porque ali, já entendi uma coisa, o juízo já havia sido aplicado. Um cordeiro já tinha sido imolado, o sangue vertido, um substituto havia morrido no lugar dos israelitas. Então, chama a sua atenção para alguns pontos. Primeiro ponto: precisamos entender que o cordeiro da Páscoa era divinamente apontado. Veja você comigo o verso 2 e 3. Este mês você será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. E esse cordeiro divinamente apontado me leva à pergunta de Isaac. Porque Isaac está subindo o monte Moriá com seu pai. Tem fogo, tem cutelo, tem lenha. E uma pergunta intriga o menino: papai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Passados 2000 anos, de Abraão a João Batista, João Batista está caminhando, olha Jesus, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O eunuco está andando de carro, Filipe apressa para conversar com ele, ele está lendo Isaías 53, e lá pelas tantas ele pergunta: de quem ele está falando, o profeta? Filipe aponta para Jesus, ele é o Cordeiro. Paulo afirmou que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal.
O apóstolo Pedro diz que nós somos resgatados e remidos, não por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas como pelo sangue de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. E João, na ilha de Patmos, aponta para Jesus, porque ele está prostrado aos pés do Senhor Jesus e diz que ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o cordeiro. O que eu acho curioso é que esse cordeiro é suficiente para uma única pessoa. Está lá em Gênesis capítulo 22. Aqui em Êxodo 12, esse cordeiro é suficiente para uma família inteira. Em Isaías 53, este cordeiro é suficiente para uma nação inteira. Mas em João 1,29, este cordeiro é suficiente para o mundo inteiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse cordeiro? Como é esse cordeiro? Em primeiro lugar, veja comigo o versículo 5. Este é um cordeiro sem defeito. O cordeiro será sem defeito. E por que esse cordeiro precisava ser sem defeito? Porque ele é um símbolo, porque ele é um emblema, porque ele aponta para outro alguém, porque ele aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. E Jesus é o cordeiro sem defeito. Ele não conheceu o pecado, não havia dolo em sua boca, até seus inimigos precisavam reconhecer que ele era inocente. Judas diz: eu traí sangue inocente. Pilatos o condenou, mas já sabia e estava convicto disso, que ele não era culpado, não havia dolo. Pois é o cordeiro sem defeito, o cordeiro de Deus, que tomou o seu lugar, o meu lugar, não tendo ele culpa, não tendo ele pecado. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós, sendo ele santo, 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 foi feito maldição por nós. Não tendo ele cometido nenhuma transgressão, a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E ele, sendo inocente, morreu em meu, em seu, em nosso lugar. Então esse é o cordeiro sem defeito, é a primeira marca do cordeiro. Segundo lugar, é o cordeiro que foi morto. Olha o versículos 6 e 7 comigo. E eu guardareis até o 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amados irmãos, entendamos isso. Tem muita gente hoje que quer e pensa assim: eu quero ser salvo. Sim, eu quero, mas eu vou ser salvo ao seguir as lições do Sermão do Monte. Eu gosto do Sermão do Monte, que lições maravilhosas, que ensinamentos preciosos. Então eu vou cumprir o Sermão do Monte e vou ser salvo. Outros dizem: não, eu quero ser salvo seguindo o exemplo de Jesus, eu quero imitar Jesus. Que mestre maravilhoso. Permita-me dizer a você, primeiro, que você não vai conseguir mesmo guardar o Sermão do Monte, a não ser que Jesus converta o seu coração. Segundo, que você não vai conseguir imitar a Jesus, a não ser que você seja transformado por Ele. E terceiro, você não é salvo pelo exemplo de Jesus, nem pelos ensinamentos de Jesus. Não foi propriamente o cordeiro que o salvou, mas o cordeiro que foi morto. Somos salvos pela sua morte, porque ele não morreu como um mártir. Diz a Escritura em 1 Coríntios 15:3 que ele morreu pelos nossos pecados. É por isso que a Escritura diz no Apocalipse 5:9 que ele foi morto para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Se ele não tivesse morrido na cruz, não haveria redenção para nós. Terceiro, mas também, entendamos, não foi propriamente a vida do cordeiro, nem o fato do cordeiro ter sido morto, que salvou os israelitas. Mas em terceiro lugar, é o sangue aplicado do cordeiro morto nos batentes das portas. Por favor, leiamos agora, acompanhando a leitura, versículo 7.
Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 22, está escrito, e 23: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então entendamos isso. Aquele sangue era o sinal de salvação. O anjo passaria, trazendo destruição, e ele entraria em todas as casas. A sentença era matar judeu, desculpe que não tinha palavra judeu ainda, israelita e egípcio. O que estava salvando aqueles primogênitos não era a raça deles, não era a etnia deles, era o sangue. Era o sangue. Então o sinal de salvação não era o fato deles serem ou não israelitas, era o sangue. Ao ver o sangue. Mas notem que esse sangue é sinal de segurança, e aí vem a que nós conhecemos como a doutrina da substituição. Irmãos, o dia que você entender e se apropriar desta verdade, o que foi a expiação, isso muda tudo da sua vida. Porque na verdade, quando Jesus morre, ele não morre apenas para possibilitar a nossa salvação, ele morre para de fato e efetivamente nos salvar. Ele morreu em nosso lugar, ele morreu por nós, pelos nossos pecados. O juízo já foi aplicado, a sentença já foi aplicada, de tal maneira que quando você crê no Senhor Jesus, a sua salvação está assegurada, está garantida. Um outro alguém morreu em seu lugar, o seu substituto morreu em seu lugar. Você agora não precisa morrer, agora você é declarado justo aos olhos de Deus, você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o seu nome. Na cruz houve substituição. Mas em quarto lugar, primeiro é o cordeiro sem defeito, segundo é o cordeiro que foi morto, depois é o cordeiro do sangue aplicado, e em quarto lugar é o cordeiro sustentador. Olha comigo os versos 8 a 11, por gentileza. Está escrito assim: naquela noite comerão uma carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Vamos ao verso 11: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Agora notem vocês, eles foram protegidos pelo sangue, mas haveriam de sair às pressas naquela noite. Sandália nos pés, cajado na mão, prontidão para sair, prontidão para viajar, prontidão para partir. E eles precisavam ser o quê? Fortalecidos, alimentados. O cordeiro que morreu é o mesmo cordeiro que nos sustenta. Vivemos dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verdadeiro alimento para a nossa alma. É ele quem nos fortalece, é dele que encontramos todo o sustento para a nossa caminhada. O sangue nos livra da morte, o cordeiro nos sustenta na caminhada. É por isso que quando nós participamos dessa mesa, irmãos, nós vamos ser aqui não apenas uma mera lembrança, nós vamos ser sustentados. Nós nos alimentamos pela fé do Cordeiro de Deus, do seu corpo, do seu sangue. Não estou afirmando com isso que esse pão se transubstancia. Não, continua sendo pão, continua sendo vinho, mas aponta para nós
o alimento do céu, aponta para nós o alimento para a alma, aponta para nós a refeição da fé, aponta para nós o nosso sustento. Mas eu concluo dizendo que o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro cujo sangue foi aplicado, o Cordeiro que nos alimenta, é o Cordeiro que morreu, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Esta verdade está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando o Senhor diz para João: não temas, João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Nós adoramos aquele que venceu a morte, nós adoramos aquele que matou a morte, que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E Ele está vivo, e Ele está no trono, e Ele intercede por nós, e Ele voltará para nós. Este é o Cordeiro de Deus. Mas aplico, concluindo, com duas verdades gloriosas. Primeiro, conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Dê uma olhadinha no versículo 14, por favor. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Dê uma olhadinha, por favor, no verso 24. Está escrito: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Dê uma olhadinha nos versos 26 e 27. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos amados, nós não podemos abrir mão desta verdade gloriosa, que os nossos filhos precisam conhecer a história da redenção. E a segunda e última aplicação é que esta festa espiritual precisa ser celebrada com santidade de vida. Peço que você olhe comigo o verso 15. Está escrito assim: 7 dias comereis pães asmos. Dê uma olhadinha no verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. E todos aqui vocês sabem que fermento na Bíblia é um símbolo do pecado, da maldade, da iniquidade. O que Deus está dizendo é que esta festa da salvação precisa ser realizada com santidade de vida. É por isso que Paulo, ao instruir sobre a ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem comer e beber sem esse discernimento, come e bebe juízo para si. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu para que pudéssemos viver, e viver não apenas como salvos, mas viver uma vida de santidade e pureza. Que celebremos hoje não mais a Páscoa, mas celebremos a ceia do Senhor, o banquete da graça. Que Ele nos abençoe. Amém.